Olá amigos, boa noite. Hoje estamos aqui, terça-feira, dia 7 de junho de 2022, iniciando as nossas reflexões da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, que estamos vendo o capítulo 10, Bem-aventurados que são misericordiosos. Já iniciamos anteriormente, estamos dando continuidade hoje. Então agradecemos muito a companhia dos amigos. Vamos fazer a nossa prece inicial, dizer boa noite primeiro, Rosângela, Gil, Dilza, que estão conosco nesse instante, Júlio, Jane, sejam todos muito bem-vindos. Vamos fazer nossa prece, depois continuamos então, cumprimentando os amigos e tecendo as reflexões que a espiritualidade amiga assim nos permitir. Pai de bondade, que a sua luz e a sua paz nos envolva, que as suas bênçãos, Pai, descendo sobre nós, ilumine as nossas consciências e apacente os nossos corações, de tal sorte, Pai, que consigamos caminhar com energia e equilíbrio pela vida fora. Que Jesus, o Mestre amado, nunca nos falte, que os bons amigos espirituais, em nome do Mestre querido, venham a nós, nos intuindo, nos inspirando, nos alimentando a fé e a esperança, conduzindo o nosso caminhar. Abençoa-nos, Pai, abençoa-nos, Mestre, hoje e sempre, que assim seja. Bem, vamos lá, boa noite, Ivete, Sérgio, sejam muito bem-vindos, Edith, Márcia, sempre para nós é motivo de alegria mesmo estarmos juntos e podermos fazer essas reflexões. Esse capítulo 10, com o título Bem-aventurados que são misericordiosos, nós vimos a questão do perdão a semana passada. Então, a continuidade das reflexões, nós estaremos iniciando com o item de número 7 do Evangelho, e tem um subtítulo, o sacrifício mais agradável a Deus. Ele pega o item de número 7 e o item de número 9, e está com base no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 23 e 24. Boa noite, Lília, boa noite, Carlos, sejam muito bem-vindos. E vamos seguindo aqui a nossa reflexão. Este capítulo 5, como a gente sempre gosta de lembrar, do Evangelho de Mateus, capítulo 5, 6 e 7, são 3 capítulos que falam diretamente do Sermão da Montanha, aquele sermão que é a referência do conteúdo da doutrina do Cristo. E nesses itens 23, 24, capítulo 5, diz o seguinte: portanto, se estás fazendo a tua oferta diante do altar e te lembrar aí que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali a tua oferta diante do altar e vai te reconciliar primeiro com teu irmão, e depois virás fazer a tua oferta. Jesus falava a respeito de um costume. Era costume fazer oferta no templo, oferta diante do altar do templo. As pessoas cumpriam religiosamente este compromisso. Mas Jesus, ele diz que mais importante do que esta tradição, esse comportamento preconizado pela religião e que as pessoas verdadeiramente abraçavam, faziam questão de agir, né? De poder então se expressar. Então ele vai, se houver alguma coisa pendente entre você e o seu irmão, vai primeiro ter com ele e depois volta e faz a sua oferta diante do altar. Então ele dizia, né, nas entrelinhas, que mais importante do que aquele comportamento que era tido como importante pela doutrina, pelo comportamento na igreja, era interessante que as pessoas então pudessem primeiro fazer uma retificação na vida, né? Fazer algo importante na sua vida. E a partir daí é que ele deveria
se ater aos compromissos religiosos. Mais importante do que uma tradição religiosa era um comportamento humano de conexão com o outro, de boa vivência com o outro. Essa é a fala, então, de Jesus. Vamos lá, diz que a nossa internet aqui no YouTube está estável, está caindo. Vamos verificar o que há, né? Agora parece-nos que está conectado, sim, funcionando. Vamos torcer que fique tudo bem e que ela possa dar conta da melhor forma possível. Se não, como sempre fazemos, pedimos aos amigos que tenham paciência, que depois a gente consegue colocar o vídeo lá no canal do YouTube para que outras pessoas possam aproveitar. Então vamos lá. Hoje estamos aí um tantinho comprometida com a garganta, com a saúde, por conta de reforma em casa, muita poeira de cimento, esse tempo seco, então nos pegou de jeito. Logo, também um pouquinho de paciência nesse sentido, e em breve, se Deus quiser, estaremos já em processo de recuperação desse desequilíbrio que seja só momentâneo. Boa noite, Silvio, Ria, Célia, sejam todos bem-vindos e vamos seguir então com as reflexões. Esse era a oferta no templo, era considerada como um sacrifício. Por quê? Porque verdadeiramente sacrificavam-se animais, vários tipos de animais, para oferecer no templo. Então havia um sacrifício de um animal, de uma vida, para oferecer a energia dessa vida ao Criador. Então ali Jesus está dizendo, olha, mais importante do que este sacrifício, o sacrifício de animais que fazia parte de um ritual da tradição religiosa, é você sacrificar o seu orgulho, sacrificar o seu egoísmo, a sua vaidade e, analisando que existe uma dificuldade entre você e o seu irmão, você vai procurá-lo para se reconciliar primeiro com ele e depois vir ao templo dar sequência àquele comportamento que a doutrina que eles preconizavam deveria então se cumprir. Aí nós temos, então, o comentário de Kardec a respeito dessa passagem, onde ele diz, portanto, se estás fazendo a tua oferta diante do altar e te lembrares aí do teu irmão, tem alguma coisa contra ti, deixa ali a tua oferta diante do altar e vai te reconciliar primeiro com teu irmão e depois virás fazer a tua oferta. Era a fala de Jesus. Kardec inicia relembrando essa fala. O sacrifício mais agradável ao Senhor, diz ele, é o dos próprios ressentimentos. Porque é o ressentimento que nos separa do outro, é o ressentimento que gera estado de antagonismo, é o ressentimento que gera separação, é o ressentimento que afeta o relacionamento humano. Ficamos ressentidos, magoados, feridos com algo que uma pessoa fez para conosco, ou que num momento nos desentendemos, e esse ressentimento está nos impedindo de continuar a jornada em paz, porque estamos ali alimentando um sentimento mais complicado dentro de nós mesmos. Então, Kardec diz, o sacrifício mais agradável a Deus é o dos próprios ressentimentos. Sacrifica, mata esse ressentimento, que isso será muito mais agradável aos olhos de Deus. Antes de pedir perdão ao Senhor, é preciso que perdoe o outro, porque é a lei, é o que nós fazemos, é o que recebemos. Como é que nós vamos pedir a Deus para receber o perdão das nossas dificuldades, da nossa mazela, sendo que nós não perdoamos ninguém, nós não procuramos nos comportar como cristãos. Como queremos então
sermos perdoados nas nossas falhas. Se algum mal tiver feito ao irmão, é preciso reparar. É preciso sanar o mal. Se de alguma forma fizemos um mal, prejudicamos alguém, é preciso que a gente reveja esse ponto e refaça a atitude. Porque enquanto não fizermos isso, estamos alimentando dívidas para com a outra criatura. E essas dívidas nos prendem àqueles a quem devemos alguma coisa. Então, nos perdoarmos, revermos, reajustarmos, fazermos diferente, é um exercício de libertação, de deixarmos aquelas condições de animosidade para outro lado e seguirmos a nossa vida. Senão permaneceremos prisioneiros desses sentimentos menores. E aí continua então Kardec a dizer: só assim, então só depois de sacrificar o nosso ressentimento, só depois de perdoar, só depois de reparar o mal que tenhamos feito, é que a oferenda será agradável, aquele sacrifício ou aquele comportamento dentro de uma tradição religiosa. Por exemplo, nós podemos ter como tradição religiosa, no caso de católicos, ir à missa, honrar os sacramentos. Nós podemos ter como tradição religiosa ser evangélicos ou protestantes, irmos ao culto, orarmos, cantarmos, pedirmos graça, pedirmos bênção. Nós podemos ter como tradição religiosa irmos ao centro espírita, ouvir ali a prece, a reflexão, receber o passe ou aplicar o passe, fazer um trabalho de caridade material que seja necessário, mas nada disso é mais importante do que mudarmos o nosso comportamento, a situação diante das outras criaturas que porventura tenhamos nós as dificuldades. Então, só assim a oferenda será agradável, porque é proveniente de um coração puro de qualquer mau pensamento. Então, olha o que dificulta a nossa caminhada mais leve, a nossa caminhada mais positiva, a nossa caminhada mais fiel aos princípios que Jesus nos ensinou. É a questão dos nossos pensamentos. Porque o ressentimento, nós não precisamos falar para ninguém, nem para a pessoa com a qual nós tivemos uma dificuldade. É um sentimento interior e o pensamento que não desliga daquele fato. Fica relembrando e o coração ressentindo. Então, o pensamento, ele é muito importante, porque quando nós não conseguimos essa independência, libertação do nosso pensamento, estamos amarrados à dificuldade. Um coração puro, ele não alimenta o mau pensamento, seja do ressentimento, seja da vingança, seja do desejo de destruição do outro. Quando temos esses, e temos, claro que temos, em maior ou menor intensidade, ou em maior ou menor quantidade no dia a dia do nosso existir, mas podemos ter sim um pensamento de desejo de que o outro não se dê bem, que alguma coisa aconteça. Temos. Enquanto nós temos isso, é sinal que não estamos com o nosso coração puro, como Jesus gostaria que estivéssemos. Não temos esse coração puro para mostrar. O nosso coração ainda está maculado pela dor, pelo orgulho, pela vaidade, pelo egoísmo, pelos ressentimentos da vida, pelos sentimentos menores, pelos pensamentos de destruição. Está maculado. Então nós precisamos primeiro limpar esse coração de tudo isso para podermos verdadeiramente fazer a oferta no templo da nossa tradição. E aí continua então o Evangelho a dizer que a oferenda era um costume da época, era uma tradição. E o cristão não oferece prendas materiais
pois espiritualizou o sacrifício nos dias atuais, não mais esse comportamento de oferecer sacrifícios que era da tradição antiga. Jesus veio e eliminou esse comportamento, mostrou que não era necessário, não era fundamental para o nosso próprio benefício. Ele destituiu essa conduta do código de moral da época. A moral cristã não preconiza isso. E por conta desse novo costume que Jesus trouxe, ele diz ali que a oferenda material não é o ideal. Ele espiritualizou a oferenda. Então, o que é isto? Espiritualizar a oferenda. Diz Kardec, oferecendo a alma a Deus, deve apresentá-la purificada. Então, espiritualizar os sentimentos é procurar purificar os sentimentos, purificar os pensamentos, e aí nós estaremos fazendo um sacrifício mais agradável a Deus, porque estaremos demonstrando mesmo uma mudança do nosso comportamento, do nosso jeito de ser. Bem, meus amigos, vamos seguindo aqui, são vários amigos que chegaram, Fátima, Flávia, Regiane, Cidinha, sejam todos muito bem-vindos, Marta, nós agradecemos, Brígida, Cazuco, agradecemos muito a companhia de todos para seguirmos adiante. Dilza diz que migrou porque o YouTube travou. É verdade, Dilza, é aquilo que eu falei, agora ele está liberado, tenho certeza que nós estamos vendo, mas no início, sim, ele travou. Então, qualquer coisa, a gente refaz o vídeo. Boa noite, Silvio, seja bem-vindo. Seu Antônio, muito bem-vindos. E vamos seguindo as nossas reflexões aqui. Dizia o Evangelho, então, nesse capítulo 7 e 8, a respeito desse sacrifício mais agradável a Deus. E na sequência, nós vamos ter um outro subtítulo, o argueiro e a trave no olho. Tudo dentro desse capítulo 10, bem-aventurados os misericordiosos. Então, esse trecho, o argueiro e a trave no olho, está baseado também no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículos 3 a 5, que é ainda a continuidade do Sermão da Montanha. E Jesus faz um questionamento às pessoas que estão ali ouvindo, estão próximas dele. Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão e não vês a trave no teu olho? Ou como dizes a teu irmão, deixa-me tirar do teu olho o argueiro quando tens no teu uma trave? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então verá como hás de tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então, o que Jesus quer dizer com isso é um comportamento. Ele sempre está falando do nosso comportamento. E aqui ele está falando desse comportamento. Nós olhamos coisinha mínima no outro, na vida do outro, no comportamento do outro, e não observamos em nós mesmos nada. Não observamos. E Jesus ainda vai mais fundo, porque ele diz, você observa um argueiro. Um argueiro era um cisquinho, lá no olho do outro. Mas não vê que no teu olho tem uma trave, tem uma tábua, tem um pau te impedindo de ver qualquer coisa. Então, por que é que você vê o pequenininho, aquilo mínimo no outro e não vê o grande que está em você, o grande empecilho da sua visão? Porque ele está falando de visão. Ele fala do cisquinho, que dificulta a visão da pessoa, e de uma trave, uma tábua que dificultaria muito mais a visão. Então, por que você vê esta coisinha que está impedindo o outro de ter uma visão da vida e não vê a trave enorme que está bloqueando a sua visão real da vida? E ele diz, ou como dizes, aí ele vai para uma segunda parte, dê ao teu irmão, deixa-me tirar do teu olho o argueiro, porque às vezes a gente quer, né? A gente quer ensinar o outro, o seu próprio olho está ali quando tem a trave
hipócrita, tira primeiro a trave do teu, que não está te deixando nem ver aquele irmão por inteiro. Esse não te permite isso. Tira e então você verá como há de tirar o argueiro do olho do outro. Na medida em que você tem uma visão ampliada, na medida em que nós temos uma visão ampliada, porque conseguimos tirar um entrave, algo que bloqueava a nossa visão, e na medida que enxergamos mais, aí nós vamos ver como ajudar o outro, como tirar aquela mínima dificuldade que ele tem de visualização de um fato. Então o convite de Jesus é que cuidemos de nós primeiro. Vamos cuidar de nós mesmos primeiro, porque estando bem cuidados, bem preparados, nós vamos enxergar a forma como libertar o outro daquele cisquinho, daquela dificuldade que ele está trazendo. Senão, não conseguimos fazer isso. E aí vai Kardec também fazer o seu comentário, porque é sempre assim no Evangelho segundo o Espiritismo, a citação bíblica, né? E o comentário de Kardec, inicialmente no capítulo. E depois, aquelas páginas psicografadas pelos espíritos benfeitores que vieram trazer orientações, iluminações, palavras de discernimento para nós, para nos ajudar a ver melhor a vida. Então, estes espíritos benfeitores deixaram páginas escritas que estão na parte de instruções dos espíritos no final de cada capítulo. E também continuam muitas delas que não foram colocadas aqui no Evangelho, mas estão na Revista Espírita, completando o raciocínio muitas vezes. Então aqui, nessa questão do argueiro, Jesus está chamando a atenção para duas situações. Como é que nós podemos ver a dificuldade do outro se temos a nossa visão tão tapada ou tampada que não nos permite ver nada além? E como é que podemos nos arvorar em ajudadores da libertação do outro daquela dificuldade se não nos ajudamos primeiro? A recomendação dele é: vamos nos ajudar primeiro, vamos iluminar a consciência, vamos tirar de nossos olhos esses entraves e aí nós podemos enxergar como ajudar o outro. Senão, e muitas vezes acontece, que em vez de ajudarmos verdadeiramente, nós acabamos atrapalhando, direcionando mal, dando ao outro mais dificuldade de aprendizado ainda, né? Bom, seguindo então, eu vou pedir um favorzinho. Que alguém possa dar uma chegadinha no YouTube, ver se verdadeiramente está funcionando, que para mim está, que se está funcionando, para que a gente não precise depois passar o vídeo inteiro para lá. Já vai rodando por lá mesmo. Então o comentário aqui sobre o argueiro e a trave no olho, em cima dessa citação do Evangelho de Mateus, Kardec diz: um dos caprichos da humanidade é essa condição de ficar vendo no outro defeitos e não ver em si mesmo. Esse é um dos caprichos da humanidade. Ver cada qual o mal alheio antes de ver o próprio mal. A Brígida dizendo que não voltou ainda. Obrigada, Brígida, porque para mim dá a impressão que está normal. Mas não tem problema, depois então a gente dá um jeito de passar. Se Deus quiser, a gente vai conseguir dar sequência, né, a este vídeo no YouTube. Fiquemos por aqui, fiquemos em paz e vamos fazendo as nossas reflexões por aqui mesmo. Boa noite, Flávia, Eleusa, seja bem-vinda. Mara, muito obrigada pela companhia, de Ivone. E seguindo, nos diz então que a Cidinha dizendo que até no Facebook está travando bastante. Deve ser algum problema da internet. A gente contrata uma internet fibra ótica achando que vai ser melhor, né?
E de repente não, as coisas continuam do mesmo jeito, tendo a mesma dificuldade. Paciência, paciência e paciência. Bem, então um dos caprichos humanos é ver cada qual o mal alheio antes do próprio mal. E para julgar-se a si mesmo, né, que é a nossa tarefa, nós podemos pensar, né, nós podemos questionar. Que pensaria eu se visse alguém fazendo o que faço? Essa é a pergunta que nos vai dar a medida. A medida. Que pensaria eu quando eu quero saber, será que eu estou fazendo direito? Será que está correto? Será que isso é bom? A medida é essa. Que pensaria eu se visse alguém fazendo o que eu estou fazendo neste momento, da forma como estou fazendo? E aí eu já teria a resposta. O orgulho leva o homem a disfarçar seus próprios defeitos, tanto morais como físicos. Então existem sim defeitos morais, existem defeitos físicos, mas a nossa tendência é essa mesmo, de mascarar, de tampar um pouquinho o sol com a peneira, de não mostrar na íntegra tudo isso. Esse capricho é contrário à caridade, que é modesta, simples e indulgente. Então esse capricho de disfarçar aquilo que a gente está trazendo como dificuldade é contrária à caridade, porque ela é modesta, simples e indulgente. Como um homem fútil, para crer na importância da sua personalidade e na supremacia de suas qualidades, poderia ter bastante abnegação para ressaltar nos outros o bem que poderia eclipsá-lo em lugar do mal que o colocaria em destaque? É uma outra pergunta. Como um homem fútil, a criatura leviana na vida, para crer na importância de sua personalidade e supremacia das suas qualidades, poderia ter bastante abnegação para ressaltar nos outros o bem que o outro tem, a capacidade que o outro tem, sabendo que essas qualidades do outro poderiam eclipsá-lo, quer dizer, deixar ele diminuído, deixar ele de lado, quer dizer, como uma criatura com as características materiais do momento, a maioria das criaturas, poderia ter esse comportamento, enaltecer o outro, sabendo, mas se eu de alguma forma enaltecer esse eu vou diminuir, eu vou ficar na sombra, eu vou ficar no segundo escalão, porque ele é melhor. Quer dizer, olha o que é que nos impede de reconhecer a grandeza do outro. É o medo ou a não aceitação de perder aquele lugar que nós achamos que merecemos, que nós não queremos abrir mão. Então, continua Kardec neste comentário. O orgulho é fonte dos vícios, porque a gente começa a ter esses comportamentos repetitivos, e eles se tornam um vício do nosso comportamento. Negação de muitas virtudes não nos permite a lealdade, não nos permite a lisura, não nos permite essa condição de reconhecer a grandeza e a melhoria do outro. Não, nosso orgulho não permite isso. A gente quer diminuir, de qualquer forma a gente quer diminuir. Jesus se empenhou em combatê-lo como o principal obstáculo ao progresso. Então, o orgulho foi algo que Jesus trabalhou muito para que o homem pudesse ir diminuindo na sua própria vida. Porque só assim é que o homem consegue progredir, andando mais retamente, mais reconhecido. Então, de outra forma, ele não conseguiria mesmo fazer isso. Bem, então nós temos algo a acrescentar aqui no capítulo, nos itens 11 e 12, com os títulos: Não julgueis para não ser julgados
e aquele que estiver sem pecados, que atire a primeira pedra. É outra citação. Vejam que aqui e em todas elas o convite é que sejamos misericordiosos com as outras criaturas e conosco mesmo, no sentido de, compreendendo as falhas, podermos retificar os caminhos. Então, nestes itens 11 e 12, vai seguir até o item 13 também, que é o comentário de Kardec, mas os dois primeiros itens são citações do Evangelho, em Mateus capítulo 7, versículos 1 e 2, e em João capítulo 8, versículos 3 e 11. Então diz lá em Mateus: não julgueis, pois, para não serdes julgados, porque com o juízo que julgades os outros, também sereis julgados, e com a medida que o medirdes, vos medirão também a vós. Então, o que Jesus está dizendo para nós? Olha, se você julga outra criatura no comportamento dela, não esqueça que alguém está olhando para você e julgando também. E com a mesma medida. Conforme eu vou para cima do outro no meu julgamento, exponho, debato, o outro alguém vai fazer isso conosco também, na mesma medida, porque também temos as nossas dificuldades e alguém está olhando para nós com essa qualidade de julgador dos nossos atos. E com a medida que medirdes, também vos medirão. Porque qual é a medida que eu estou usando para medir o comportamento do outro? O meu código de moral, aquilo que eu abraço como verdade, aquilo que eu tenho como regra de vida, é assim que eu estou medindo o outro? É com esta mesma medida que vão me medir também. E aí é aquela história, nossa, olha, pois ela não é espírita, não fala tanto sobre isso assim, como é que pode fazer tal coisa? Está medindo com a mesma medida. Eu não estou usando isso para com o outro, como a dizer, olha, a minha visão, sua vida está inteira errada, olha como é que pode, e aí sai trombeteando, alguém vai dizer assim, como é que ela pode fazer isso? É a mesma medida, é isso que Jesus diz, há sempre alguém de olho em nós. Hoje nós vemos isso muito claramente, porque a gente vê assim, qualquer acontecimento, na rua, numa localidade pública, qualquer coisa, o pessoal tem sempre um celular gravando, fazendo um vídeo e uma câmera gravando o som, gravando a imagem, e daqui a pouco estão publicando. Então nós não temos mais essa privacidade que nos faria até criaturas hipócritas ter um comportamento para nós e outro para julgar ou para nos apresentarmos em sociedade. Vez ou outra alguém vai flagrar em nós uma atitude indesejável, incorreta, indecorosa, depende. Não estamos isentos de passar por essa experiência. Então Jesus se olha na mesma medida. Aí, não, mas aquela pessoa foi tão boa com o outro, olha. E aí, quando ela comete algum deslize, alguém diz assim, imagine, ela cometeu, devia estar nervosa, preocupada, aflita, porque ela é tão boa. É a mesma medida, é o mesmo comportamento. Depois vem o item de número 12, com base no Evangelho de João, no capítulo 8, versículos 3 a 11. E do que é que ele está falando? Que o primeiro subtítulo era: não julgueis para não ser julgados. Está no Evangelho de Mateus. Aí vem, aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Então diz assim, então lhe trouxeram os escribas e os fariseus uma mulher que foi apanhada em adultério. E a puseram no meio e lhe disseram, mestre, esta mulher foi agora mesmo apanhada em adultério. E Moisés, na lei, mandou apedrejar a estas tais. Qual é a vossa opinião sobre isso? Diziam, pois, os judeus, tentando
para o poderem acusar. Jesus, porém, abaixando-se, pôs-se a escrever com o dedo na terra. E como eles perseveraram em fazer-lhes perguntas, ergueu-se Jesus e disse-lhes: aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire-lhe a primeira pedra. E tornando a baixar-se, escrevia na terra. Mas eles, ouvindo-o, foram saindo um a um, sendo os mais velhos os primeiros. E ficou só Jesus com a mulher, que estava no meio, em pé. Então, erguendo-se, Jesus lhe disse: mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: nem eu tampouco te condenarei. Vai e não peques mais. É um trecho muito bonito e bastante comentado para nós vermos vários pontos do comportamento humano nessa narrativa que diz, né? Então, lhe trouxeram os escribas e os fariseus. Então, a gente já vê que são dois grupos de pessoas muito apegadas à tradição da lei, ao pé da letra. Então, muito exigentes, muito rígidas quanto ao cumprimento das leis antigas, mas eram pessoas que, por sua vez, também não tinham esse comportamento maravilhoso, não. Se colocavam como esses cumpridores da lei, mas não, na intimidade, na vida pessoal, transgrediam muitas coisas. Mas eles trazem, porque eles são conhecidos exatamente por cobrar que a lei seja cumprida, eles têm um propósito: armar isso para Jesus, a fim de que, se ele dissesse qualquer coisa contrária à lei, ao que a lei mandava fazer, ele seria punido. Ele ia ser punido, porque ele estava desrespeitando a lei. Então já era uma maldade da parte deles quererem armar essa situação para Jesus. E armaram. Trouxeram uma mulher e o interessante é que a narrativa diz, trouxeram uma mulher que foi apanhada em adultério. E a puseram no meio e lhe disseram. Então nós vamos ver, ela foi apanhada em adultério. Bem, a questão é, se ela foi apanhada em adultério, por que só ela estava ali? Onde estava aquele ou aquelas pessoas que estavam adulterando junto com ela? O adultério da lei mosaica, o adultério do comportamento que era previsto para as criaturas dentro daquela tradição social, religiosa, moral. Ela não estava adulterando sozinha. Essa mulher foi pega em adultério. Bom, com quem? Quer dizer que os outros estão dispensados? Nós temos que lembrar que era uma sociedade essencialmente machista, onde o homem tinha todos os direitos e a mulher nenhum direito. Então, o homem poderia transgredir e adulterar à vontade. Isso, pelo contrário, enobrecia a sua condição masculina. Porém, a mulher não, ela não tinha direito a isso. E esta mulher, a narrativa diz, ela foi apanhada em adultério. E a puseram no meio. Muito bem, no meio da onde? De quem? Que meio é este? Embora fosse um local onde Jesus estava, o meio significa o fiel da balança. Vamos ver para onde pende. Colocaram a mulher numa condição neutra, esperando o que iria suceder, para um lado ou para o outro, o que viria em seguida. Então ela estava ali para ser julgada. E até aquele instante não havia uma sentença para ela. E disseram então a Jesus: mestre, esta mulher foi agora mesmo apanhada em adultério. Espera,
O que é que essas pessoas estavam fazendo que foram atrás da vida do outro para ver o que o outro estava fazendo e pegaram a mulher em adultério com alguém? Será que não tinham o que fazer da vida? Até porque era dia. Esse fato ocorre durante o dia. Não estavam trabalhando, não tinham o que fazer, estavam mais ocupados em olhar a vida do semelhante do que a própria. Mas trouxeram e disseram, olha, ela foi apanhada em adultério. Tá bom, Jesus olhou, tudo certo. Só que eles vão adiante, porque eles querem, de alguma forma, arquitetar para que Jesus caia e seja, de alguma forma, condenado. Então eles dizem, e Moisés, na lei, porque a lei era mosaica, era a lei do patriarca que estava ali, sendo vigente, mandou apedrejar a estas tais. Quer dizer, mandou apedrejar as mulheres que se envolviam em adultérios. A lapidação era a condenação delas. Iriam morrer apedrejadas pela sociedade. O que é uma hipocrisia total, porque aqueles mesmos que estavam atirando pedras ou prontos para atirar as pedras, eram os que traíam com aquela mulher, eram os que adulteravam com ela. E agora se passavam para o outro lado a fim de bancarem seus juízes, seus algozes. Então eles dizem, a lei manda que elas sejam apedrejadas. Qual é a vossa opinião sobre isso? Então eles queriam que Jesus dissesse, cumpra a lei, não cumpra a lei, eu concordo, eu discordo. O que Jesus dissesse, eles iam querer aprontar para ele, de qualquer forma que ele dissesse. Então eles dizem, mas eles queriam ouvir alguma coisa que fosse contrária àquilo tudo que eles tinham como verdade. E ele diz, qual a vossa opinião sobre isso? Diziam os judeus, tentando-o para o poderem acusar, tentando-o, tentação, cutucando, para ver se ele caía naquela armadilha que eles preparavam. E como eles perseveraram em fazer as perguntas, quer dizer, não fizeram uma só, não disseram, Senhor, ela foi pega em adultério e agora? A lei manda apedrejar, o que o Senhor diz? Não, eles continuaram insistindo, com outras e outras e outras outros questionamentos, narrativas, questionamentos, para justificar a atitude que eles queriam que Jesus tomasse. Então eles dizem, eles perseveraram em fazer as perguntas. Jesus ergueu-se e disse-lhes, quer dizer, Jesus estava abaixado, estava escrevendo, ou estava sentado, escrevendo, anotando, ensinando. Era a atitude do professor à época. Ele teria um grupo de pessoas junto dele, se assentavam e ali ele explicava. E é bem aquela frase nossa, não entendeu? Quer que eu desenhe? Então muitas vezes Jesus tinha que desenhar mesmo, literalmente, para que as pessoas conseguissem entender o que ele estava dizendo. E aí ele se levanta, quer dizer, ele sai daquele quadro em que ele está como mestre, como um professor orientando comportamentos humanos. Ele se levanta e diz a eles o seguinte, né? Diziam os judeus tentando para poder acusar. Jesus se levantou, ouviu tudo isso, novamente se abaixou e continuou dando atenção ao que estava fazendo anteriormente. Ele, de início, ele não tomou nenhum partido, não tomou. Ele ouviu, querem que eu ouça, querem que eu veja? Levantou, prestou atenção, deu a deferência necessária, sentou de novo e continuou a tarefa que estava realizando com aqueles interessados do momento. Mas eles perseveraram nas perguntas, então ele se ergue. Aquele dentre vós, e aí ele fala, porque eles insistem, ele vai ter que dar uma resposta. Aquele dentre vós que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. A lei não manda atirar? A lei manda. Quem é que vai atirar? Os pecadores? Aqueles que adulteravam com ela? Então o convite de Jesus só tem o direito de atirar
Quem não adulterou, quem não estava em pecado com ela ou com outras criaturas, quem era limpo de coração. Então ele diz, aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire-lhe a primeira pedra. Por que a primeira pedra? Porque a partir do momento que alguém atirasse uma primeira pedra, ia chover pedra naquela mulher. Porque a coletividade é assim. Ela espera tomar a frente, ter a atitude, e aí o bando inteiro vai em cima. Então ele disse, olha, só vai poder tirar a primeira pedra quem estiver muito santo. Porque daí os outros também iriam ter a mesma atitude. E tornando a baixar, continuou lá na sua tarefa. Mas eles, ouvindo essa fala de Jesus, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra, eles foram saindo um a um. Cada um foi pensando assim, eu tenho pecado ou não tenho pecado? Eu já adulterei ou não adulterei? O que é que eu faço de certo, o que é que eu faço de errado? E todo mundo foi acabando de observar que tinha dificuldade, sim, de comportamento na alma, na vida. Aí não tiveram coragem. Não tiveram coragem de avançar sobre o outro, porque reconhecer foi um momento de mea culpa. Foram observar a si mesmo. Foram chamados a fazer essa autoavaliação para tomarem a providência. E ali o mais interessante, porque diz, ouvindo, foram saindo um a um, os mais velhos, os primeiros. Claro que sim, porque os que tinham vivido mais tempo, com certeza tinham pecado muito mais do que os mais jovens. Com certeza, ao longo da vida, teriam feito muitas coisas ruins, erradas diante da lei de Deus. Então foram os que foram, e também porque a maturidade física deu a eles uma condição de autoavaliação mais objetiva. Por conta disso, foram saindo. Então os mais velhos primeiros. Os jovens tinham menos pecado, menos engano, menos atitudes desse tipo. E ficou só Jesus com a mulher, quer dizer, saiu todo mundo. Quer dizer, todo mundo tinha alguma dívida no cartório, sim. Todo mundo tinha alguma pendência para resolver. Sobrou a mulher com Jesus. E ela ali no meio, quer dizer, esperando a sentença final. Esperando o acontecimento que viria. E interessante, ela estava em pé. Diante de Jesus, em pé. É a atitude de quem está em alerta, em acordado, em atenção para aquilo que virá. Não estava dormindo, não estava displicente, não, ela estava atenta. Então, erguendo-se, Jesus lhe disse, aí ele se levanta para falar com ela em pé, o que é um sinal de respeito para com essa pessoa. Mulher, onde estão os que te acusavam? E essa expressão, mulher, quando eles dizem, encontrei uma mulher, é uma mulher que é uma senhora, eles tanto chamavam a senhora, a mãe, qualquer criatura do sexo feminino como mulher. Então ele diz, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Quer dizer, ninguém tirou a pedra, ninguém fez nada, foi todo mundo embora? E ela então responde a Jesus, ninguém, Senhor. Quer dizer, ninguém tinha tanto crédito para agir contra ela. Então Jesus lhe disse, nem eu tampouco te condenarei. Mas porque Jesus teria pecados também? Ou porque ele queria demonstrar um outro comportamento, que é a questão do não julgar, que é a questão do observar a criatura e dar a ela essa segunda oportunidade, dar a ela um crédito de sobrevida a partir de um momento turbulento. Então Jesus, nem eu te condenarei. Ele disse muitas vezes de que ele condenava o pecado e não o pecador. O pecador merecia misericórdia, merecia atenção, educação. O pecado, que era um comportamento desviado da lei, esse merecia combate,
esse merecia ser eliminado, ser tirado da vida em sociedade. Então, ele disse, não te condenarei. E recomenda a ela, vai e não peques mais. Quer dizer, não faça, não tenha o mesmo comportamento, não faça não transgrida neste mesmo ponto. Mude, vai e muda a sua vida. Faz diferente a partir de hoje. Essa foi a recomendação de Jesus neste trecho do Evangelho. E Kardec então vai fazer um comentário, dizendo o seguinte, aquele que estiver sem pecado, então, que atire a primeira pedra. Ele fala da indulgência, dizendo que a indulgência é um dever, porque nós não temos condição de ser julgadores, porque não há quem dela não necessite para si mesmo. Nós precisamos, para os nossos erros também, de indulgência. Jesus ensina que não devemos julgar os outros mais severamente do que a nós mesmos. É o que ele chama aquela reflexão. Atire quem estiver sem pecado. Agora pensa aí na sua vida. Vê como é que está o seu crédito na lei de Deus ou não. Então ele chama para isso. Nem condenar os outros o que desculpamos em nós. Se nós vamos dar o desconto, eu vou dar um desconto para esse meu comportamento, eu estava tão aflita, tão nervosa, ou estava assim ou assado, por que o outro também não pode estar na mesma condição quando fez ato semelhante? Então ele diz, não condenar os outros aquilo que nós desculpamos em nós mesmos. Foi só uma vez, era uma bobaginha. E por que no outro não pode ser a primeira vez uma bobaginha também, como nós já teríamos feito de alguma forma? Antes de reprovar uma falta em alguém, consideremos se a mesma reprovação não nos pode ser aplicada, se nós também não temos dívida nesse cartório. A censura da conduta alheia pode ter dois motivos. Esse ato julgador, esse ato de observar e condenar, pode ter dois motivos. O primeiro é reprimir o mal. E aí seria, então, louvável se desse julgamento para reprimir o mal surgisse um bem. Seria um comportamento louvável. Eu estou reprimindo o mal e estou, de alguma forma, promovendo o bem. E aí, neste caso, seria mesmo um dever eliminar o mal na sociedade. É um dever mostrar o mal para combater, para gerar o bem ali naquele ambiente. O segundo ponto, a segunda razão, segundo motivo de censurar a conduta de alguém, então a primeira seria louvável, se resultasse alguma coisa boa, e se fosse apenas no sentido de observar o mal para erradicar da vida em sociedade. Ótimo. Segundo, desacreditar a pessoa. Se a nossa observação e julgamento sobre a vida alheia é para desacreditar o outro de alguma forma, não há desculpa. Não há desculpa. Isso é igual a maldade ou a maledicência. Então não tem desculpa. Se for só no sentido mesmo de acabarmos com aquela criatura denegrindo a sua imagem, não tem desculpa. Isso é um ato mau, é ruim, é maldade da nossa parte. Jesus não podia proibir de se reprovar o mal. Ele não proibiu, ele só disse a eles, olha, se você não tem pecado, atire a primeira pedra. Ele não disse que era proibido condenar aquela situação que a mulher foi pega. Então ele não podia proibir de reprovar o mal. Ele mesmo deu exemplo em termos enérgicos. Quando, por exemplo, a questão dos vendilhões do templo estavam usando indevidamente, ele foi enérgico para tirar aquelas pessoas que estavam usando indevidamente um local sagrado para os seus negócios escusos muitas vezes. Mas a autoridade da censura está na razão da autoridade moral daquele que a pronuncia. Como é que eu censuro o outro, quero impedir o outro, se eu faço errado?
Que autoridade eu tenho para denunciar aquele erro, para tentar impedir aquela situação, se eu transgrido, se eu faço errado também? Então, a censura, ela está na razão direta, depende exatamente da autoridade moral de quem pronuncia aquela censura. A única autoridade aos olhos de Deus é a que se apoia no bom exemplo. Então, para, de alguma forma, alertarmos sobre o engano de uma criatura, sobre um comportamento indevido, nós precisamos observar se estamos fazendo isso para eliminar o mal, para modificar um quadro e trazer o bem na pauta, e se estamos moralmente qualificados para dizer, olha, isso não deve ser feito assim, essa não é a melhor maneira. Será que nós estamos o suficientemente equilibrados para essa atitude? É algo para nós pensarmos. É algo que nós temos que entender que não é para sair por aí querendo bloquear, censurar, se nós agredimos, violentamos o outro também. Não tem como fazer isso, não existem dois pesos e duas medidas. A lei de Deus é um peso e uma medida única. Bem, não terminamos, vamos entrar a semana que vem, se Deus quiser, na parte de instruções dos Espíritos, nesse capítulo, bem-aventurados que são misericordiosos. Vamos encerrar hoje agradecendo muito a companhia e depois nós colocaremos sim esse vídeo lá no YouTube, que tivemos problema no início, mas encerraremos desejando a todos muita paz, uma noite tranquila e com aquela prece de Cáritas tão poderosa, tão boa. Deus nosso Pai, vós que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação. Dai luz àquele que procura a verdade e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber nesta fonte, desta bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dá-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dá-nos a caridade pura, dá-nos a fé e a razão, dá-nos a simplicidade, que fará de nossas almas um espelho, onde se há de refletir a vossa divina imagem. Que Deus nos abençoe, Jesus nos ilumine e uma boa noite a todos.